Oi, gente, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP e vamos a mais um Giro das 11. Hoje, sábado, dia 1º de maio, e vamos a ele. Primeiramente, nos desculpando por ontem, sexta-feira, que tivemos um problema técnico aqui com som, o problema de gravação e o som. E não foi possível nem fazer o Giro das 11 e nem a nossa publicação, né, a nossa lição 10 do AutoCAD. Hoje a gente vai fazer, hoje está normalizado aqui. Então já vou avisando vocês que às 3 horas da tarde nós vamos fazer a lição 10. Eu tinha falado em gravar e publicar, mas eu prefiro fazer ao vivo. Ok. Então, para a gente comentar os assuntos da manhã, nada melhor que a gente começar com essa homenagem, né, do 1º de maio, Dia do Trabalhador. E um bom dia para todos. E a gente que faz com que esse progresso se alavanque, né? Depende da nossa mão de obra, dos vários setores, das várias profissões, das várias atividades, né? Mesmo aqueles que ainda estão buscando seu espaço profissional, somos nós que fazemos com que o progresso vá em frente. O pessoal empregador está aí, tem toda a força, mas sem a força do trabalhador, de nada vai adiantar. Então, um excelente dia para todos e que a gente tenha, né, perspectivas melhores para o futuro. Sem nenhuma crítica do que está acontecendo atualmente, vamos simplesmente torcer para que as coisas melhorem. Beleza? Então tá. Ontem eu havia feito um comentário que eu gostaria pelo menos de falar a respeito. Tá aqui. Esse é de sexta-feira, tá? Como a gente não fez a live, eu gostaria de deixar bem claro isso daí. O saber é a única coisa que ninguém pode lhe furtar. Então, por isso que a gente está sempre batendo na mesma tecla, sempre tentando incentivar que todos procurem aumentar o seu leque de conhecimento. Porque se você ficar estagnado sem tentar desenvolver alguma coisa, né, tentar aprender alguma coisa, porque o que vai depender do nosso futuro, só se a gente ganhar na loteria, né? Mas fora isso, nós temos que trabalhar. E para trabalhar, principalmente nos dias de hoje, que é muito competitivo, a gente precisa ter conhecimento. E ter conhecimento, você tem que ir atrás. Ninguém vai trazer a sua porta. Você tem que ir atrás e se levar a sua porta como nós aqui estamos levando, você tem que aproveitar, tentar pelo menos aproveitar. Muitos já o sabem, mas muitos ainda precisam de aprender um pouco mais, né? E aprender, nunca tenha vergonha, a gente aprende todo dia, toda hora. Eu mesmo estou aprendendo constantemente aqui. Essa semana eu já lhes dei exemplo suficiente. Ok,
Isso é só para relembrar, porque eu achei muito importante essa mensagem de ontem. E guardem, né? O saber é a única coisa que ninguém pode te furtar. Ninguém pode levar isso de você. Pode levar seu carro, sua mulher, seu emprego, tudo. Seu filho, seu neto, tudo. Mas o que você conhece, não tem como tirar. Só se te matar. É isso aí, gente. Agora voltando a hoje, olha, nosso Ibope tá meio baixo. Mas eu sinceramente, como eu disse para vocês, eu não estou aqui atrás de dinheiro, né? A hora que eu começar a querer o dinheiro, daí eu vou cobrar as lições, vou fazer um monte de coisa aqui. Mas para que isso aconteça, tem que fazer valer a pena. E a princípio, o que a gente precisa é mostrar para vocês que a gente tem conteúdo e pode lhes passar. Então, a mensagem de hoje, né? É o sabadão. Então, na verdade, eu falei um pouco sobre a figura aqui, que é um exercício, mas ela tem muito a ver conosco. Algumas diferenças são fáceis de achar, mas outras você vai passar a vida toda e não vai encontrar. Você não consegue encontrar. Então, a ideia é vamos buscá-la. Temos que buscar. Faz parte do dia a dia de um vitorioso. Tá? Para você se considerar vitorioso, talvez você não encontre as diferenças. Mas você tem que ir atrás, você tem que tentar achar. Né? Às vezes pode passar a vida toda sem encontrar. Mas tem uma coisa muito importante, você não deixou de procurar. Então é por aí, gente. Esse é o caminho, é o que a gente tem que fazer. Bom, e bonita essa imagem aqui, né? De frutas aqui, né? Achei sensacional, né? Deixa eu ver se eu acho uma, pelo menos, aqui para poder falar. É difícil, hein? Opa. Não. Melhor deixar para vocês. Mas tem diferenças aí que eu sei. Bem, dentre as imagens, a gente começou a falar ontem sobre circuitos elétricos, né? Mas a gente começou a falar sobre um circuito resistivo, resistências. Então, por que isso? Porque nesse meio do caminho que a gente está passando as lições de AutoCAD, tem uma coisa que está dentro do planejamento que a gente fez lá em outubro de 2019, que é conhecer, entender a ponte de Winston. E essa ponte de Winston, ela é aplicável em uma série de tecnologias, com uma série de tecnologias, na verdade. Então, desde você ter uma balança, né, uma balança essas que tem entrada de empresa, que o caminhão vem e verifica se o peso dele, né? São com células de carga, a maioria delas. E a célula de carga nada mais é do que uma utilização de uma ponte de Winston. Pode ser também para medir um nível de um tanque, à medida que vai subindo o nível, né? Ela vai dando uma indicação devido à diferença de tensão. Ela vai dando a indicação de quanto que está o nível, normalmente de 0 a 100%. Então, é um conhecimento muito legal que a gente pode ter. Tem muita gente de elétrica aqui atuando com a gente, que nos acompanha,
que já conhecem, tem alguns que talvez não conheçam, mas a ideia da gente é discutir o processo. Inclusive, a gente vai falar alguma coisa, se tiverem alguma coisa a acrescentar, ou inclusive a modificar daquilo que falamos, nós estamos totalmente abertos para ouvir e até trazê-los para cá, para a gente conversar, para você vai ajudar a repassar a informação. A gente está dizendo isso há bastante tempo. Então, tem aqui, né, um círculo em tabela aqui, né, que está dizendo sobre potência, sobre tensão, sobre resistência e sobre corrente. Então, a principal formulazinha é aquela V igual a RI ou P igual a VI, ou seja, tensão igual a resistência vezes corrente, né, que vocês vão achar aqui, ó, é tensão, ó, resistência vezes corrente, e a outra da potência, que potência é a tensão vezes a corrente, está aqui, ó, a tensão vezes a corrente. E tem mais duas deduções que é possível ser feito dentro delas. Basta a gente conhecer isso aqui. Se você souber que potência é igual a tensão vezes corrente e que tensão é igual a resistência vezes corrente, você na parte elétrica consegue deduzir tudo, desde que você tenha um pouquinho de discernimento com matemática. Ok. Então tá aqui, não vamos ficar muito em cima dela não, por quê? Aqui está um circuito resistivo. Deixa eu ver se a gente consegue aumentar essa imagem aqui, porque nós vamos precisar. Tá bom aqui, né? Acho que já dá para... Então você tem, quando você fala em circuito, esse aqui é o resistivo, mas você tem o capacitivo, né? E você tem o indutivo. Né? Indutivos são bobinas, capacitivos são capacitores, resistivos são resistores. E você tem o circuito misto, que tem os três, ou dois deles, ou os três juntos. Mas a princípio a gente vai começar só a falar de duas coisas. O que é um circuito em série e o que é um circuito paralelo. Né? A princípio, vamos falar só sobre o em série. O circuito em série é aquele cujas resistências se somam. Mas antes de falar sobre isso, para que você tenha um circuito, você tem que ter uma fonte de alimentação, como essa aqui, que no caso pode ser uma bateria, como está sendo aqui, de 120 volts, ou de corrente alternada, que é o eixo da tomada da energia elétrica que nós temos em casa, né? É uma corrente alternada. Então você pode ter de bateria, como tem no automóvel, né? Ou alternada. Se você tendo uma fonte, né? Uma fonte de tensão, você vai ter que fechar um circuito. Para você fechar um circuito, você tem que ter cargas sobre ele. Por exemplo, uma lâmpada é uma carga, é uma resistência. Né? Um rádio ligado é uma resistência, uma TV ligada é uma resistência. Então imagine você que esse é o símbolo da resistência, tá? Imagine você que essas resistências, né, essas três cargas, são, por exemplo, uma lâmpada, né, um televisor e um rádio, né? São as suas resistências. Então você o circuito vai se completar tendo uma fonte de tensão, as cargas vão ser equivalentes às suas resistências, e um circuito, né, um fio que ligue todos esses, saindo. Aqui ele está dizendo do positivo para o negativo. Na verdade, o circuito ele gira do negativo para o positivo. O elétron é a carga negativa, né, da molécula. Então, do átomo, perdão. A carga negativa do átomo.
Então ele vai do negativo, né, para o positivo. Essa é a simbologia, apesar de que aqui está mostrando do positivo para o negativo. Mas, que essa simbologia, o tracinho menor está recebendo, tá? Que é o catodo, e o tracinho maior está emitindo, que é o anodo. Normalmente é ao contrário, o anodo manda o elétron, ele vai, passa por toda a carga e retorna no catodo, que é o positivo, tá? Então é do negativo para o positivo. É o contrário do que está mostrando aqui, tá ok? Numa outra oportunidade a gente explica melhor, porque isso na verdade é como que você faz a ionização, por exemplo, de dois átomos, sempre vai saltar uma carga negativa para uma carga positiva, nunca o contrário. Então é um detalhe maior que a gente vai ter que explicar e agora nós tomaríamos muito tempo para explicar isso, apesar que é mais químico do que dentro do nosso assunto de elétrica aqui. Mas basta entender que a corrente vai do negativo para o positivo. Então, quando ele é em série, você soma as resistências. Por exemplo, a gente chama de resistência equivalente, para ficar uma única resistência, tá? Então, por exemplo, aqui ó, você tem 10 ohms, 20 ohms e 30 ohms. Se você somar aqui, a resistência equivalente disso aqui vai ser 60 ohms. Então ele fala aqui, ó, lá, o RS, o R total, ou o R equivalente, é R1 mais R2, ele pôs RA mais RB mais RC. E RS ele quis dizer como soma, tá? Mas é resistência equivalente que a gente chama. Então, o RA seria lá, 10 ohms, o RB 20 ohms e o RC 30 ohms. Você somando os três, olha lá, 60 ohms. Então, aí você conseguiu saber o valor da sua resistência equivalente. A corrente nós citamos pela tabela anterior, vamos voltar aqui. Deixa eu ver, aqui eu vou ter que diminuir, gente. Olha lá, a corrente, diminuir um pouquinho mais para ficar melhor. Olha lá, é tensão sobre resistência. Estão vendo aqui, ó? No caso, nós temos a resistência e temos a tensão. Então dá para saber o valor da corrente. Vamos voltar à nossa questãozinha aqui. Aumentar. Então, a tensão nesse caso aqui é 180 volts. Olha lá a formulazinha, ó. Corrente, tensão sobre resistência. Então você tem 180 volts. 180 volts dividido por 60 ohms vai te dar uma corrente, ó, 180 por 60 dá 3 amperes. Ok? Então, num circuito em série, você soma o valor das resistências, tá? Você tem a tensão, você vai calcular a sua corrente. Aí, você tem a tensão, está aqui, ó, na fórmula, e você tem a resistência equivalente, né? Ok? Só vou lembrar para vocês que a soma das quedas de tensões é igual à tensão de entrada. O que quer dizer isso? Cada vez que essa corrente passa pela resistência, ela dá uma queda de tensão, uma tensão contrária, tá? Então, por exemplo, se você está com 3 amperes, quando você passou aqui pelo 10 ohms, você teve uma queda de tensão correspondente. No caso, olha, 3 ohms passou pelo 10, aqui você teve uma queda de 30. Na segunda, você teve uma queda de 60, né? Porque o 3 está passando aqui, ó, 3 vezes 20. Então você teve uma de 30 aqui e uma de 60 aqui. E aqui você teve 30 ohms. Passou 3 amperes aqui, deu 90
volts de queda de tensão, tá vendo? Então aqui caiu 30, aqui caiu 60, vai dar 90. E aqui caiu 90. Então você somando deu 180 de queda. É o contrário, tá? Ela não tá para lá, tá para cá, caindo a tensão. 180 de queda equivale aos 180 que entrou. Então, a soma, volto a dizer, a soma das quedas de tensões é igual à entrada. A entrada foi 120 volts. Aí, em cada resistência, você teve uma queda correspondente. 3 amperes vezes 10 ohms, caiu 30. 3 amperes vezes 20 ohms, caiu 60. 3 amperes vezes 30 ohms, caiu 90. Se somar as três quedas, vai dar igual à entrada, que é 180. Ok? Entendido? Então, é isso aqui, o nosso circuitinho em série. Tá? Aqui, a mesma coisa, mesmíssima coisa. Né? Apesar que, exceção ao que nós explicamos, que é do negativo para o positivo, aqui, você tem 30 amperes, tem 10 amperes, tem 40 amperes. A soma total das resistências, né, digamos, é essa formulazinha aqui, né? Então é a soma delas, ó, que está em série, está uma seguida da outra. Outra coisa, se queimar a do meio, acabou, você abriu o seu circuito, não tem mais o circuito, tá? O circuito está aberto. O circuito aberto não funciona. A mesma coisa que o interruptor da lâmpada que se acende no quarto. O interruptor é o que abre e fecha um circuito. Se você fechar, apertar, ele vai acender a lâmpada. Vai correr uma corrente, né? Vai ter uma corrente na fiação que vai passar na lâmpada, acender, encandecer a lâmpada, que é uma resistência, e você tem um circuito fechado. Se você abrir, né, o interruptor, ele está apertado, você vai desapertar, no caso, né, desligar, você vai abrir o circuito. Abrir o circuito, apaga a lâmpada, porque não tem mais corrente passando, tá? O circuito está aberto, tá? Então aqui, olha lá, nós temos um de 30, um de 10, um de 40. Então no total vai dar 80, olha lá. Ok? Deu 80. Para a gente saber a corrente, mesma coisa. A tensão de entrada é quanto que é? 80 volts. Olha lá. A resistência é 80 ohms, então a corrente é de 1 ampere. Ok? Corrente, né, total desse circuito é de 1 ampere. Em série, tá? Então, por hoje, vamos ficar só no série. Amanhã, ou na próxima apresentação, a gente vai falar sobre o paralelo. E depois a gente vai evoluindo esse assunto. Ok? Muito bem. Bom, gente, vamos ver o que a gente tem a mais. Que é a nossa foto de sempre. Eu gosto muito dessa foto aqui. Uma pela lembrança desse dia aqui que eu estava no hospital. Acho fantástica essa fotografia aqui. Foi um colega, Zé Dias, né? Zé Dias. Um cara muito bacana, eu gosto muito dele. Ele que tirou do apartamento dele lá em São José dos Campos. Eu achei sensacional essa foto, gostei demais. Ela ficou aí no meu arquivo, né? E aqui é uma outra foto que eu acho muito legal, que é de um fluxograma aí, né? Um PNI, muito legal. Eu acho legal que esse fluxograma de tubulação, instrumentação, é um fluxograma de processo. Ok, vamos sair disso aqui. Já falamos sobre tudo pela manhã. Isso aqui eu estava bolando a frase da manhã aqui. E eu achei isso daqui, eu achei tão bacana, é um filmezinho excelente, né? E é uma grande verdade. Ele mexe mesmo com os sentimentos da gente. Assistam, que vocês vão gostar. Isso aqui é sobre a bondade, tá? Vocês vão gostar. Ele está em espanhol, é fácil de entender. E
faz jus ao que a gente tem que fazer sempre. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor, ajudar o próximo dentro das possibilidades que a gente tem, né? Que um dia pode ser que seja você que precise dessa ajuda, tá? Precise dessa alegria, dessa participação de alguém com você, em você, para você. Muito bem. Aqui a nossa mensagem do mercado de trabalho. Inclusive eu deixei algumas coisas de ontem, como a gente não fez a live, a gente sempre comenta sobre o mercado de trabalho, deixei alguma coisa aqui para que a gente comentasse, né? Isso aqui foi o próprio Facebook que abriu para mim, eu mantive, viu? Essa aqui vai ser a nossa propaganda, sempre vocês vão ver aqui, sobre o Giro das 11, ó, diariamente das 11 ao meio-dia, salvo se a gente tiver algum problema, como aconteceu ontem, né? E futuramente aí, ainda talvez esse mês, eu faça uma cirurgia da vista, talvez eu não possa fazer algumas apresentações aí, mas eu não sei quando que vai ser. Segunda-feira que eu vou ter uma consulta, inclusive vai ser às 10 horas, não sei se eu consigo chegar às 11 na segunda-feira para poder, entre 11 e meio-dia, né, fazer o nosso giro. Eu espero que dê, mas eu não sei se vão dilatar a minha vista, não sei como é que vai ser. Então eu não posso prometer nada, né? Mas tá aí, o nosso giro das 11 é entre 11 e meio-dia, tá? Então, o endereço do nosso portal, né? E o nosso lema principal, gente, tá aqui, ó. Ajude-nos a ajudar. Realmente, desde o começo a gente tem feito essa atividade, esse tem sido o nosso lema. Muito bem. Aqui um desenhozinho, né? A gente, como está fazendo o AutoCAD aí, nada melhor do que estar mostrando, ilustrando aí, né? Isso aqui é uma vista de frente de um desenho aí que está em isométrico, no caso aqui um 3D, né? Mas o isométrico está cotado, etc. Mas vamos se familiarizando, né? Quem está familiarizado, ótimo, beleza, só pode até nos ajudar. Agora, quem não está, já vai se familiarizando, que nós vamos fazer esse tipo de exercício aí mais para frente, ok? Voltando, agora sim, nós vamos ao conteúdo da nossa notificação aí do mercado, né? Eu até coloquei aqui próximo evento, que eu não sabia se ia conseguir corrigir o problema ainda para hoje sobre o nosso som aqui, mas conseguimos, graças a Deus. Tá aqui 1º de maio, né? Eu tinha posto o próximo evento e vai acontecer ainda hoje, tá? Salvo qualquer problema que a gente possa ter. Mas o que a gente teve de importante para salientar antes de tudo, de falar sobre os destaques, deixa eu falar aqui uma coisa. De ontem para hoje eu percebi uma coisa: todas as vagas, todas, né? A gente sempre está passando aqui prestação de serviço, home office, home work, vagas diversas, que várias atividades, várias funções, né? Técnicos e engenheiros, desenhistas e projetistas, e de ontem para hoje todas elas aumentou o número de vagas. Ou o mercado está aquecendo e mostrando mais vagas, ou não tem ou, ele está aquecendo. Mas só que foi muito pouquinho, tá? É coisa de 5%, 2%, 8%, mas aumentou. Então a gente sempre tem um número negativo aqui, que quando a gente põe negativo é que está absorvendo. Quando a gente põe positivo é que está dependendo do que tinha no dia anterior,
é a que está aumentando o número de ofertas. Então, fiquem atentos, para quem nos acompanha e utiliza isso daqui como um termômetro do mercado, é interessante essa observação, tá? Voltando aos nossos destaques, deixa eu ver uma coisa. Eu sempre apanho com a lupa, sempre falei isso aí para vocês, mas ela ajuda muito. No caso, eu que sou o problema. Aqui, lupa, eu vou aqui ativar, só para poder aumentar um pouquinho. Eis aqui, ó. Então, nos destaques, a gente tem a lição 9 ainda, né? E a live 37, que foi a última que fizemos, né? Tanto na lição como na live, né? Continua essa publicação aqui de análise combinatória, se vocês tiverem interesse, lá no final da edição, vocês vão ver. A gente deixa sempre subscrito lá, né? Uma coisa que eu deixei para falar ontem e hoje eu já falei para vocês que eu adoro futebol, eu gosto, né? Sou um vascaíno, né? Não vou dizer que eu sou fanático, mas também não deixo de ser. E infelizmente meu time esse ano foi para baixo, mas a gente vai lutar, a gente vai voltar. Não sei se vai ser entre os primeiros, mas a gente volta. Espero, né? Então eu coloquei o Cartola. Ontem mesmo eu já montei o meu time, né? E eu participo de uma liga aqui que meu sobrinho faz, é a Liga Pontes, né? Champions Pontes. E a gente participa lá, tem 20, 24 pessoas lá. É muito legal, muito divertido, né? Pena que esse ano não vai ter o Vasco. Mas eu pensei em fazer uma liga para o portal. Não sei aí se vocês têm algum interesse, tem um mês ainda para ser feito isso. Mas eu vou montar uma liga. Se alguém tiver interessado, né? Dê o pitaco aí, a gente manda o e-mail convidando para participar da liga. Quem gosta de futebol, a gente vai deixar. É um assunto a mais para a gente comentar, já que a gente todo dia está junto, né? Ok. Aí tem uma análise. Esse aqui foi um assunto interessante. É de ontem também, eu deixo estar nessa publicação. É uma análise de riscos de incêndio e explosão. Muito interessante esse assunto. Digo para vocês, recentemente, eu já faço alguns serviços de projeto de incêndio há algum tempo. É muito pouca coisa. Fiz alguns aí lá para Recife, fiz alguns aqui na minha cidade, em Jacareí, fiz para um pessoal, só que já só orçamento, né? Para São Sebastião. Fiz sobre incêndio, né? Sempre sobre incêndio. E fiz alguns aí, a análise de sistema de bombeamento lá para Balduco, já faz bastante tempo isso. Mas algumas coisinhas, né? E recentemente eu fiz participei aí de algumas classes de Elaine Gonçalves, né? Uma engenheira aí do Espírito Santo. Ela fez umas classes pessoal, achei muito boa, gostei. E olha, é um assunto interessantíssimo e que dá muito trabalho, viu? Serve para muita coisa. Então, eu tenho um assunto aqui de análise de riscos de incêndio e explosão, muito legal. Dê uma olhadinha para quem tiver algum interesse. É um assunto muito importante e dá dinheiro, viu? Dá dinheiro. Se vocês entrarem e se empenharem a conhecer isso, dá para ganhar muito dinheiro. É um mercado muito legal. Tá igual o mercado de voltaico, né? Do energia solar.
essas placas voltaicas aí. Eu também fiz um curso bem recente, eu acho muito bacana. Bom, gente, o outro assunto legal, a novidade, né? Esse aqui eu não tinha visto, hein? E tem aqui esse artigo que está nessa apresentação, na de ontem e na de hoje, é o telhado solar. Olha, tem um camarada aí que é do ramo aí de energia solar, e ele criou aí o telhado solar. Muito legal, isso aí. Talvez até mais econômico do que você colocar as placas solares, hein? Eu não sei, eu dei uma olhada no assunto. Eu comecei a ler, mas eu não li tudo, porque estava super preocupado com o nosso problema aqui de som. Mas é um assunto muito legal. Leiam que conhecimento nunca vai ser perdido. Mesmo que você não vá utilizar, você vai saber para poder, no mínimo, ouvir a respeito e entender. Disjuntores para corrente contínua. Também, essa já é uma norma, né? Nós temos aqui uma parte nas nossas publicações que são normas. Toda norma que aparece aí que a gente acha interessante, né? E é uma novidade no mercado, ou então um adendo à norma existente, a gente sempre está publicando também, quando a gente recebe a informação, tá? Só mostrando para vocês, deixa eu seguir aqui, essa parte de empregos, né? Então vocês vão ver aqui embaixo, né? Aqui tem uma mensagem importante, a gente sempre deixa essa mensagem, nunca deixe de acreditar. A última aula, na última classe de instrumentação que fizemos, antes de começar a parte de projeto, está aqui, aula 7, que era sobre terminologia, né? Conceito de controle. A nossa live 37, que foi a última, amanhã já vai aparecer aqui como a 38. Essas normas, então aqui a gente deixou a norma dos disjuntores, né? E a de análise de riscos aqui, de incêndio e explosão, tá? Então, se vocês clicarem aqui, vocês já vão direto para o artigo, tá? Depois você tem investimento, lá, energia alternativa, né? O que está acontecendo, a parte de automobilística, né? Até parece que é um assunto interessante aqui do mercado. Se eu não me engano, é essa mesmo, não sei como se fala isso aqui, Huawei, não sei se é isso assim, como é que se fala. Mas essa empresa aqui, ela está entrando no mercado aí com inteligência artificial. É um assunto diferente aqui na automobilística, tá? Pessoal de gás e construção civil, para novidades, não teve nenhuma, não. Tá? Ok, vamos ver se tem mais alguma coisinha. Deixei aqui nas curiosidades. Ah, tá. Aqui é o assunto do Cartola que eu comentei. Se vocês tiverem algum interesse, eu deixei aqui na parte de curiosidades. Se vocês clicarem aqui, vocês já vão direto para a página deles aqui. E se tiverem interesse, monte sua equipe. Isso aí, quem sabe você entre na liga do Portal da OP. Ótimo, gente. É isso aí. Comentamos. E isso aqui nós já falamos sobre o dia de hoje. Pessoal, nos desculpem por qualquer desagrado que tenhamos dito ou feito, mas eu acredito que isso não tenha acontecido. O nosso público é muito bacana, está crescente, a gente agradece demais, né? Só peço a vocês uma coisa, uma coisa que está sendo... Tem dias que está muito baixo, tem dias que está mais alto, no YouTube. Então, sempre a gente, com qualquer artigo nosso, a gente lança alguma coisa do YouTube. Vocês vão ver, né? Por exemplo, aqui. Né? Sempre a gente tem alguma coisa
né? Em qualquer publicação que a gente põe, a gente pendura alguma coisa do YouTube nosso. Aqui tem um, ó, tá? Então, se vocês puderem, né, assistam. Essa aqui eu acho muito legal, é uma das que mais o pessoal assiste. Só vou colocar isso aqui para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje. Agradecer muito a atenção de vocês. E assim que concluir esse videozinho, vou clicar aqui, ó, que isso daqui ajuda a gente lá no YouTube. Quem sabe um dia a gente possa até ser merecedor de algum ganho com o YouTube. Eu sei que é muito complicado, é difícil, mas quem sabe um dia. Gente, um grande abraço, obrigado pela atenção. PT, saudações, e fiquem aqui com o nosso videozinho.